certo? Opa, estamos te ouvindo bem. Gente, primeiro agradecer, Mauro, Elias, pela participação de vocês. Ficamos muito felizes. Desejar aqui o nosso muito obrigado. Fiquem à vontade, com a coisa estamos por aqui, tá bom, gente? Fiquem à vontade, o palco é de vocês aí. Toca-lhe pau, Marquinho. Então, tá, obrigado, Maurinho, Fernando. Isso aí. Então, obrigado pelo convite, agradecer o convite de poder estar apresentando aqui. Então, meu nome é Mauro, eu trabalho já na Cressol, vai fazer 12 anos, 11 deles na tecnologia, na parte de TI, como desenvolvedor e analista, e há um ano, praticamente, aí a gente aceitou o desafio da implantação de uma nova área aqui dentro da Cressol, na área de processos, a melhoria de processos, usando RPA e fluxos BPMS ali. Então, vou deixar o Elias também aqui, que está junto comigo, se apresentar aqui, e depois a gente começa a falar sobre o nosso case. Beleza, então, bom dia a todos e todas. Eu sou Elias, tenho 5 anos de Cressol e estou há um ano na área de tecnologia aqui da Cressol. Entrei na Cressol em outro departamento e há um ano atrás migrei então para a área de TI, quando também a nossa central aqui da Cressol iniciou o seu movimento, como o Mauro colocou, de pensar todo um projeto de gestão por processos, né? Então, a gente tem um setor de automação que está na área de TI, como a gente vai ver também depois, mas a gente tem toda uma organização, vamos dizer assim, enquanto Cressol, para pensar os processos desde a sua melhoria, a sua identificação até a automação. Então, a gente está aí na área de TI, tem um outro colega também, o Patrick, que está acompanhando também a nossa conferência hoje, que também faz parte aí do grupo e que integramos, então, essa equipe de automação. Perfeito, então só para contextualizar, né, a Cressol aqui, que a gente trabalha numa central, então a Cressol é uma cooperativa de crédito aí com 27 anos de existência, ela tem uma confederação, 4 centrais e N cooperativas vinculadas a ela no sistema de hierarquia. Nós trabalhamos numa da central, a Cressol Central Brasil, com sede em Chapecó. Abaixo de nós a gente tem 28 cooperativas e mais de quase 200 postos de atendimento hoje em atendimento aqui, uma equipe de mais ou menos 1.400 pessoas. Falado isso, então, como o próprio Elias comentou, a gente já teve, um ano atrás ali, um movimento que veio da direção, inclusive, de sugerir, teve força da direção para se criar essa área de automações e melhoria de processo como um todo, né, usando, inclusive, o RPA nesse caso. Então, na apresentação de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre a parte da metodologia, que nesse um ano que a gente está trabalhando, o que foi pensado, como que a gente se estruturou, quais foram as dificuldades encontradas, o que foi os padrões que a gente fez, a apresentação de um case nosso aqui que está dando um resultado bem interessante, e no final complementar aqui com alguns outros cases aqui, com os nossos resultados que a gente tem até agora, nossos controles internos. Então, a parte aqui a gente separou em concepção. A concepção, nesse caso aqui, é como que a gente atua hoje dentro do sistema. Então, a gente separou em 3 fases. A gente não é só a tecnologia que faz, embora eu venha da TI, hoje eu pertenço à área de planejamento e gestão estratégica. Já o Elias e o Patrick trabalham na parte de tecnologia. Então, a gente separou em 3 fases a parte nossa de desenvolvimento, a metodologia de trabalho. Na primeira fase, é basicamente a área de planejamento e gestão estratégica que faz a maior parte do tempo, não que a TI não esteja, ela sempre é o conjunto de informações, a gente está sempre trabalhando em conjunto aqui. Então, a gente recebe as solicitações, a gente prioriza elas, a gente tem uma matriz, uma planilha aqui que a gente montou, identificando se é sistema legado, se é qual a prioridade, qual o atingimento dela, qual é o impacto que vai te dar, tanto financeiro como de tempo. Com base nisso, a gente determina uma ordem de prioridade para atender as demandas. Posterior a isso, acho que um dos maiores ganhos que a gente tem junto nesse processo é ter uma documentação do processo. Então, a gente descreve toda a parte de documentação da análise, o que ela tem, como que ela é, o que ela precisa ser feito. Então, aqui, a gente detalha todo o processo, como é que ele vai ser feito. Faz a validação junto ao solicitante e, no final, quando essa validação está aprovada pelo solicitante, a gente abre um chamado para que seja desenvolvido junto à TI.
Aí entra na fase 2, onde a TI recebe essas demandas, ela faz o desenvolvimento da automação, faz os testes de validação que garantam que aquele processo está atendendo o que foi solicitado, e sempre mantendo uma comunicação. Essa comunicação poderia estar em todas as fases, que é uma questão, qualquer porém que daqui a pouco a gente planeja e não pode ser feito, ou que vai dar uma dificuldade, a gente sempre está em contato para revisar. Daqui a pouco a gente muda determinada situação, muda, faz um pouco diferente, mas que resolva o sistema. E, por fim, é a homologação. Então, a homologação do processo que a gente entrega junto ao solicitante, a gente faz em base de homologação, executa o processo, faz alguns testes de estresse ali para ver se está atendendo todo o que foi pedido, faz o acompanhamento em produção, ou seja, geralmente é a primeira, mas tem casos que a gente acaba, que a gente chama aqui de produção assistida, a gente acaba acompanhando o processo ali de produção para ver se está se comportando da forma que é, se não está ocorrendo erros. Atualiza a parte de documentação, devido às mudanças que podem ocorrer na fase 2 ali, e a sustentação. A sustentação aqui, leia-se problemas que venham a ocorrer e que precisam ser feita uma modificação. Novamente, eu acho que muito bem colocado ali na apresentação anterior, tanto a área de planejamento quanto a área de TI, ela não vira dono do processo uma vez que a gente automatiza, né? A gente só facilita a vida do usuário, mas se por algum motivo o processo não executar 100%, o responsável continua sendo o solicitante. Então, isso é muito claro também, todas as fases que a gente trabalha, a gente faz essa ponderação, né? Que não é porque a gente automatizou que o usuário perde digamos assim, essa obrigatoriedade de fazer o processo, né? Então, agora a gente vai entrar numa área mais relacionada à parte de desenvolvimento. Então, que aí vai passar para o Elias estar comentando e falando essa área. Beleza. Então a gente tem, como a gente comentou, um ano, né? Fechamos esse mês, na verdade. Essa semana, no ano passado, a gente estava fazendo a primeira semana de treinamento com a Giovana, né? Que é a nossa mestre Jedi aí, nós os pequenos padawans nessa jornada aí de automação. Então, nesse um ano, a gente foi construindo algumas estratégias para o desenvolvimento dos nossos projetos, de modo que a gente pudesse ter uma organização, vamos dizer assim, né, no nosso processo de desenvolvimento. Então, a gente focou em algumas frentes, vamos dizer assim, que a gente trouxe aqui. A gente não vai ser tão corajoso que nem a colega da Condor, e a gente não vai executar nada ao vivo, tá? Mas a gente vai mostrar um pouquinho de como que a gente organizou e como que a gente está organizado nos nossos procedimentos aqui de desenvolvimento. Uma coisa que a gente percebeu é que com o RPA a gente não pode, e talvez não é que não possa, mas a gente não quer engessar ou criar padrões que engessem o RPA, porque a gente vai ter, tem as evoluções da ferramenta, claro, mas tem cada processo no seu jeito. Então, o que a gente se preocupou e a gente está se preocupando é muito mais em criar referências, né, que nos ajudem a ter uma organização do desenvolvimento, do que tentar aí criar um engessamento, né, que depois também pode ser prejudicial. Então, a gente tem uma referência para arquitetura, não sei se esse é o termo certo, mas a forma como a gente organiza os steps, os fluxos num processo, a gente tem uma referência para isso. A organização da informação, que hoje a gente usa, o foco nosso é usar banco de dados para guardar, coletar, enfim, todo o conteúdo das automações, uma estrutura de diretórios compartilhados, padronização de notificações e algumas ações de monitoramento que a gente vem fazendo. Então, eu vou comentar rapidamente cada um desses elementos. Quando a gente fala de uma arquitetura de desenvolvimento, o que a gente quer referenciar? Hoje, a gente montou uma estrutura que ela, a cada tempo, a gente vai também reformulando e melhorando ela, mas é uma estrutura lá no Process que todos os nossos processos eles são desenvolvidos baseados nessa estrutura. Então, que estrutura é essa? É um pouco isso que está aparecendo aí na tela para vocês. A gente tem uma etapa inicial em todos os processos, que é essa etapa, esse workflow ali, né, que se chama Connections,
que é uma etapa que ela vai fazer o quê? Ela vai captar todas as informações de acessos que aquele processo que aquela execução vai precisar ter. Então, seja acesso a banco, seja acesso para fazer um login lá num site, num sistema web, desktop, enfim, tudo que o processo vai precisar de conexões, essa etapa Connections, a gente faz isso depois numa configuração via banco, né? Essa etapa Connections, ela captura essas informações e converte essas informações para variáveis globais, variáveis a nível da máquina virtual do Java, né? E aí, quando a gente executa os workflows seguintes, durante a execução, aquelas variáveis globais, elas vão existir, né? E aí, todos os workflows daí para frente passam a usar essas informações. Então, eu não preciso, a cada workflow, a cada step, enfim, ficar refazendo as conexões, tudo isso, né? A gente faz no início e depois só configura. Qual que é o grande ganho disso para nós? Vamos supor que eu tenha lá o acesso ao, sei lá, a um sistema que é sistema.com, né? E de repente mudou para sistema.com.br. Eu vou lá no banco, altero o link e eu não preciso baixar o processo lá do portal para alterar no processo essa informação, né? No workflow. Eu consigo fazer isso sem precisar mexer no meu processo que já está lá rodando no portal. A etapa seguinte que está aí, que é o que a gente chama de INI, né? Ela está um pouquinho desmembrada no canto inferior esquerdo, que é uma etapa, a etapa que então inicializa a execução do processo dentro da nossa metodologia aqui. O que ela faz? Ela vai criar, tem o create ali, né? Ela vai criar a execução. Toda a execução, a gente tem base de dados para o RPA específica, e toda a execução, ela gera um registro lá numa tabela da nossa base, para que a gente possa rastrear essa execução. Então, essa etapa inicial, ela faz isso, ela cria essa execução lá, a hora que começou, todos esses dados, e aí, a gente desenvolveu duas etapas seguintes, ainda na etapa de inicialização, que é o que a gente chamou de Easy Time e Easy Month. O que acontece? A gente tem alguns processos que eles têm execução mensal, eles têm que executar uma vez por mês e eles têm um período de execução. Por exemplo, a gente tem um processo que depois a gente vai comentar, que é de conciliação de valores da Unimed, que a gente precisa executar ele do dia 5 ao dia 15, e ele precisa executar uma vez por mês. Até um tempo atrás, a gente fazia, quando chegava os arquivos, a gente fazia isso manualmente, ia lá e botava o robô para rodar. O que a gente fez agora é o seguinte, a gente fez o processo, a gente configurou essas etapas, então o processo ele está lá no portal, ele está configurado para rodar todos os dias, e aí ele vai verificar se o dia atual é um dia do período que ele tem que executar, e aí esse período de execução a gente configura em banco, e se ele já executou naquele mês. Se ele se ele está no período de execução e ainda não executou no mês, aí o processo segue para frente e faz as execuções. Senão a gente faz um abort no processo e o processo vai finalizar, vai ficar preparada a instância para a próxima execução dele, mas não faz nenhuma outra ação. Então foi uma forma que a gente encontrou de, vamos dizer assim, automatizar as automações, né? Naquilo que a gente tenta fazer e deixar 100% os robôs rodando lá sem a nossa intervenção. Feito tudo isso, aí a gente vai para as etapas específicas, né, para os workflows específicos de cada processo. E aí tem processos que vão ter uma etapa, processos que vão ter 10, enfim, cada processo tem a sua complexidade. Aí tem vários erros que a gente consegue prever e a gente consegue tratar eles durante o desenvolvimento, mas tem muitos erros que podem acontecer numa execução que a gente não tem como prever, né? Que, enfim, na TI isso quase nunca acontece, né? Erros que a gente não prevê, mas enfim. E aí, para que o processo não fosse penalizado por isso, o que a gente faz? Todas as etapas, com exceção da etapa Connections e da etapa End, que eu ainda não comentei, todas as etapas a gente faz um caminho de error handling para um workflow específico. Então, se der erro em qualquer execução, em qualquer workflow, em qualquer processo, enfim, em qualquer etapa, o processo vai cair nesse error handling. Nesse error handling, a gente trata essa informação e joga para o end, de modo que lá no portal, todos os processos eles vão ser completados com sucesso. Essa é a nossa ideia. Se o processo executou com erro ou não, a gente vai tratar ele, a gente vai ser informado disso através de notificações e a gente consegue deixar o ambiente pronto
para que a execução seguinte dele aconteça sem a gente precisar interagir. Então, tenho lá, por exemplo, um processo que ele roda 3 vezes por dia, que é um processo que a gente vai comentar depois, que é de sincronização de chamados. Vamos supor que hoje de manhã ele rodou às 5 horas da manhã, né? Ele deu erro. A próxima execução dele foi agora às 11 horas. Se ele deu erro às 5 da manhã, eu não preciso me preocupar de organizar ambiente, de fazer qualquer alteração para a execução das 11, porque a gente tenta fazer o máximo possível para que quando o processo encontre um erro inesperado, o ambiente se reorganize de modo que a próxima execução ela aconteça como se a execução anterior tivesse dado certo. É bem legal isso, porque a gente tem conseguido um sucesso bem legal nas execuções, assim, e uma autorreparação, vamos dizer assim, bem interessante também. E aí, a última etapa do processo, que também é uma etapa padrão, que é a etapa end aí, né? Se o processo chega pelo caminho feliz ou chega pelo erro, ele vai fazer duas coisas, né? A primeira é essa etapa de alert, né? Que está ali no desmembramento do end no canto inferior direito. A etapa do alert é se o processo precisa enviar alguma notificação para a área envolvida, né? Então, vamos supor que é um processo lá um processo X que envolve a área lá de crédito e esse processo ele não foi executado porque a área esqueceu de colocar um arquivo lá na pasta que tinha que colocar ou alguma coisa assim. Então, esse processo ele vai identificar isso e ele vai mandar uma notificação para a área dizendo, ó, se você quiser que o processo execute amanhã, por favor, coloque o arquivo lá, senão o processo não vai executar, né? E o finish, então, que é a etapa que a gente faz a finalização, reorganiza os diretórios de controle de arquivos para a próxima execução, finaliza, né, o registro lá no banco de dados daquela execução, grava a hora de finalização, enfim, faz todo esse mapeamento. Para que tudo isso funcione, a gente tem, então, a gente tem um banco de dados, um Postgre, para fazer a gestão dessas informações, então, e aí a gente usa o banco de dados para quê? Para rastrear as execuções, então cada etapa, cada workflow de uma execução, a gente tem lá um stepzinho a gente faz um update no banco, né? E aí se aquela etapa aconteceu com sucesso, a gente faz um registro lá, a gente tem todo um padrãozinho também para isso, faz um registro lá dizendo que ó, essa etapa foi executada, ele vai para a seguinte. Que aí também, se der o erro, a gente consegue controlar o erro sabendo até onde o processo executou, e aí o erro deu na etapa seguinte, porque foi a etapa que não foi para o banco, né? Além disso, a gente tem um controle de datas úteis, que a gente viu agora aí nos spoilers das melhorias, né, Fernando? Que talvez a gente vai conseguir jogar isso para o próprio portal. Hoje a gente faz isso através de banco. Através do banco também a gente faz o controle do período de execuções, então aquilo que eu falei dos processos mensais, né, se é um processo, tem que rodar do dia 20 ao dia 25, essa configuração eu faço em banco, por quê? Porque se mês que vem, por qualquer razão, regra de negócio mudou do dia 20 ao 25 para o dia 22 ao dia 27, eu só vou lá no banco, mudo esse parâmetro e não preciso mudar o meu processo lá no portal, nada. A gente tem todo o gerenciamento de unidades, né, que nem o Mauro falou, a gente tem hoje, se a gente for pegar a central, bases regionais, cooperativas singulares, aí são cerca de 200 unidades organizacionais, então a gente tem todas as informações dessas unidades também no banco, para quando precisa mandar notificação, todo esse tipo de coisa, e a gente faz no banco também todo o controle de acessos e controle de destinatários. Então eu tenho lá um workflow que manda um e-mail para o fulano. Essa configuração de ser para o fulano o envio, a gente deixa isso registrado no banco também. Se eu precisar, mês que vem, mandar para o fulano e para a Maria, eu só vou lá, coloco o e-mail da Maria no banco e o processo já vai mandar o e-mail para os dois. Então, a gente tentou fazer algumas coisas para minimizar a necessidade de ficar fazendo alterações no programa, vamos dizer assim, né, nos nossos robôs. A gente tem também, então, a gente montou até para fazer uma identificação com o nosso usuário final, para o usuário final lá saber que é o processo automatizado, que é o nosso robozinho que está fazendo as execuções, a gente tem um padrão de mensagens, né? Então, ali a gente tem uma estrutura para as mensagens, que tem bem certinho onde vai o nome do processo, a informação, e no canto superior direito, a gente tem aquele códigozinho ali que ele é muito mais para nós usar do que para qualquer outra coisa, né? Então, se o usuário lá me disser assim, eu recebi um e-mail da Derives e tal, mas eu acho que não sei o quê.
a gente pede para ele esse código ali, e esse código ali é o código que fica gravado no nosso banco referente à execução, que é como se fosse o ID lá do portal, né? A gente tem só um outro código. E aí, através desse código, eu consigo fazer todo o rastreamento da informação no banco, né? Porque todo o conteúdo nosso de execuções a gente grava em banco. Então, até porque como a gente é cooperativa de crédito, tem vários processos de auditoria, o Banco Central, enfim, que tem várias ações de controle, né? Então, a gente precisa estar sempre preparado para poder ter essas trilhas de auditoria e essa é um dos recursos que a gente usa. Aqui a gente tem só os 3 formatos, então, de layout de notificações por e-mail que vão, né? Quando o processo dá certo, vai o verdinho. Quando tem algum alerta, tem que avisar o João lá que ele esqueceu de colocar o arquivo no lugar certo, tá? Aí vai o laranja, que são as 2 cores institucionais da Cressol, né? O verde e o laranja. E o vermelho, porque é problema, né? Aqui no sul a gente tem o Inter, né? Que é um problema, né? Então o vermelho associado a isso. Eu falo isso porque sou gremista, né? E na próxima aqui, a gente tem, então, esse é um processo que nós montamos, a gente botou o robô trabalhar para o robô, né? É um processo que a gente montou que ele verifica, ele nos dá um mapa, vamos dizer assim, dos tempos de execuções, das execuções que são realizadas em homologação e em produção. Então, à esquerda, a gente tem ali o e-mail completo, como é que ele vai, eu só fiz um destaque para uma parte ali. Por exemplo, aqui a gente tem todas as execuções que a gente fez numa determinada data no ambiente de produção. E aí a gente fez uma escala ali de 2 horas, de 120 minutos, que aí eu consigo ver quanto tempo cada processo está consumindo, hora que começou, quanto durou, se ele terminou com sucesso, né? Ele está verdinho, se ele terminou com erro, mas num erro que era previsto, né? O usuário esqueceu de colocar um arquivo lá, não sei o que lá. Ele fica amarelinho e o vermelho é o problema, né? O vermelho é quando dá o erro mesmo. E aí, abaixo ali, bem na parte inferior, a gente tem um mapa que a gente fez assim, né? Representando as 24 horas do dia, que a gente consegue identificar, então, quais são os horários que a gente tem maior ocupação do robô, menor ocupação e tudo mais. E isso ajuda muito também a equipe de análise, né? Quando eles vão montar um processo, alguma coisa assim, para eles saberem, a gente está com bastante hora vaga, por exemplo, das 2 ali até as 8 da manhã. Então, vamos pensar, talvez esse processo a gente pode jogar para esse horário e aí folga em outros horários que talvez esteja mais apertado. Então, assim, bem rapidamente, aqui algumas ações, vamos dizer assim, que a gente estrategiou aí para organizar os nossos desenvolvimentos. Obrigado, Elias. Então, esse é o processo que a gente tem mapeado até o momento, é claro, não é um processo fixo, ele é vivo ainda, a gente está passando por diversas melhorias ainda e adaptações. Então, agora vamos falar aqui do case que a gente trouxe para cá. Esse case aqui, Mauro, do monitor... Opa! Oi, Mauro, só rapidinho, só para... Chegou aqui 2 perguntinhas. Na verdade, é o Marcos elogiando o case, falou que foi bem esclarecedor. E a Caroline tem uma dúvida, que é o seguinte, ó, para controlar as execuções do robô, existe alguma plataforma de controle para a API? Como podemos saber se algum processo parou e está enfileirando as demais execuções e está travando as outras execuções? Certo. Hoje a gente ainda não tem uma carga, a gente tem um volume pequeno de robôs, né? A gente ainda não tem uma carga assim que nos causa esse tipo de problema, tá? De enfileiramento. O que a gente faz? Se o processo deu um erro, alguma coisa assim, a gente é notificado por e-mail, a gente tem um procedimento para isso. E a gente cria, quando a gente tem lá as schedules, quando monta os workflows, a gente cria também estruturas de tempo, né? Que se caso demorou mais que isso, ele aborta, ele faz, justamente para evitar esse tipo de coisa, de um processo ficar lá muito tempo parado ou alguma coisa assim, né? Então a gente tenta sempre fazer o quê? Se tentou uma vez, tentou 2, não conseguiu, aborta o processo, notifica, né, o que aconteceu, para tomar ação e para não ficar, não criar esses gargalos. Mas também, como eu frisei, o volume de execuções que a gente tem ainda não é
a gente ainda não tem esse problema, vamos dizer, de ter fila, né? Então também é uma coisa que a gente não tem muita experiência nesse sentido ainda de como resolver. Legal, legal, obrigado. Também tem uma situação também que no portal você consegue colocar ali o tempo esperado e o tempo Isso. máximo, né, que você imagina daquela execução. E aí com isso também você pode monitorar. É um recurso aí a mais para auxiliar também, tá? Inclusive, aí não sei se é uma boa prática ou não, mas a gente acaba colocando lá um período sempre bem menor do que a gente espera que ele possa durar. Porque o portal ele só habilita o botão de terminate se você, depois que vence esse tempo, né? Então a gente acaba meio que por padrão aqui colocando tempos bem pequenos, né? Como nós aqui não usamos essa informação para a governança, né, de processos, a gente acaba colocando um tempo lá, 10, 15 segundos lá, que aí qualquer coisa eu consigo abortar logo o processo, não preciso esperar 15 minutos, vamos supor, alguma coisa assim. Ok, beleza. Vamos lá. Valeu, então. Então, aqui, até como o Elias comentou, nós temos poucos. Hoje, nós temos 10 processos em produção, digamos assim, do robô. Acho que tem 2, se eu não me engano, que são diários, o restante é tudo geralmente mensal. Então, o que a gente vai apresentar aqui é uma situação aqui que vinha... A gente, como o Elias comentou, a gente é auditado e é fiscalizado por órgãos externos, então o Banco Central é um deles. E dentro desse monitoramento, a gente tem uma política de gestão e acompanhamento de cooperativas, ou seja, é garantir que as nossas cooperativas elas estejam fazendo as coisas certas lá dentro, ou seja, esteja com os indicadores adequados, que tudo esteja sendo conduzido da forma adequada. E isso se utiliza de diversos indicadores para trabalho. Então, cada informação aqui estava em um ponto, algumas coisas estavam numa planilha, outras estavam num BI, outra estava lá num relatório. Então, a ideia aqui foi o quê? Foi fazer o robô uma vez por mês, fazer uma leitura de todos os indicadores das bases oficiais, fazer o processamento dele, avaliar qual é a situação e mandar um e-mail para cada cooperativa informando, ó, das 28, cada uma delas vai receber ali a sua posição. Ó, nesse mês você está desse formato, se está desse outro. Então, a gente fez um tratamento para que isso aí ficasse bem ativo e chegasse o mais sintético e claro possível para cada uma das 28 cooperativas. Então, nesse ponto, as principais dificuldades nossas a gente trabalhou com integração de painéis do BI, do Tableau, que é a ferramenta que a gente utiliza, scripts de base de dados, então algumas informações a gente teve que fazer o tratamento e busca em base de dados, leitura de planilhas do XLS. Então, a gente teve que integrar várias fontes de dados para poder apresentar os dados aqui e fazer a entrega final ali do relatório. Então, os dados que a gente tem aqui, só para controle, são todas questões de testes e de fictícios, né? Então, mas aqui é um modelo de uma regra de validação que a gente tem. Então, hoje a gente tem um controle sobre a provisão, inadimplência, perda operacional, liquidez, imobilizado, basileia, exposição concentrada, exposição por cliente e o rating da Cressol. Cada um desses a gente criou regras de validação para alerta e o critério de desenquadramento. Ou seja, o órgão fiscalizador, para nós, a gente tem que estar dentro do critério, a gente não pode desenquadrar. Para nós agilizar e tornar um pouquinho mais otimista, a gente colocou um alerta, ou seja, eu não vou esperar chegar a 5% de provisão para dizer que a pessoa está ruim, eu vou dizer com 3,8% que ele está chegando num critério complicado, ele tem que começar a cuidar, senão ele pode desenquadrar e isso vai ter uma penalidade que foi prevista. Baseado nessas regras aqui, a gente montou um relatório. Esses vão até olhar, o cabeçalho ali está em laranja, mas é que a gente, conforme disse, o nosso desenvolvimento aqui é vivo e a gente adotou um novo padrão faz uns 2 meses ali de mandar com o verdinho o cabeçalho. Mas, então assim, ó, essa aqui é um exemplo que vai chegar para uma cooperativa que todos os indicadores estão adequados, então está tudo dentro do padrão, ele mostra o valor, cada um deles, e manda uma mensagem, que a análise da cooperativa se mostrou ok, dentro da política ele está enquadrado. Mas também há outras mensagens. Então, dependendo da situação, a gente tem aviso, a gente tem atenção, urgente e crítico. Quando chegou no nível crítico, é que a situação já está para um acompanhamento ou para uma cogestão, que seria, só para também formular aqui, um acompanhamento é quando você está uma situação que não está tão crítica. Então, você vai lá para assessorar a cooperativa,
se enquadrar no evento e ver o que está acontecendo, ou seja, pessoas da central vão auxiliar ela lá, a direção lá, para que a cooperativa volte para o caminho correto. E uma cogestão já é uma situação mais complexa, onde a central assume, pessoas das centrais assumem o controle da cooperativa para colocar no eixo e avaliar tudo o que aconteceu ali que fez ela sair. Então, baseado em algumas regras, a gente vai dando os avisos, a atenção, vai aumentando o nível de criticidade. Então, esses aqui são alguns modelos de alguns itens que a gente fez. Então, tem situações que tem dois itens em amarelo aqui, quer dizer que já está em atenção. Tem, tipo, no primeiro quadrinho ali, está a Basileia e expulsão por cliente já está no nível que está de um alerta. No segundo, já tem 2 em alerta e 2 já é desenquadrado. Então, já é uma situação complexa aqui, que daqui a pouco pode te levar para uma punição. O terceiro está no R1 em alerta. Então, assim, cada situação, cada cooperativa, ele vai fazendo a leitura e vai mandando. E isso aqui cai em e-mails diretamente para a cooperativa. E para a gestão da central, vem um e-mail padrão. Esse e-mail aqui traz o quê? Traz a lista de todas as cooperativas e a situação de cada uma delas. Então, aqui você pode ver, vai trazer a cooperativa ali, na primeira linha, traz uma cooperativa e traz todos os indicadores dela. Traz a segunda e todos os indicadores. Ou seja, para ter uma visão geral de como é que está a situação hoje das minhas cooperativas. Aonde que eu tenho que ter mais atenção aqui? Daqui a pouco essas que tem 2 em vermelho aqui, eu vou ter que dar mais atenção. Mas tem uma que tem 1 em vermelho e tem 3 em amarelo, então também eu já quero uma atenção. Então, é uma forma visual dos gestores receberem isso daqui e já ter um mapa completo de onde eles têm que atuar. E isso facilita tanto a central como as cooperativas. E essa informação, como o Elias comentou, ela fica registrada. Então, tudo que vai fica registrado, tem o código do evento que foi, e isso aqui está nos gerando uma base de dados para a gente ter um controle maior ainda para frente. E a gente aproveitou, aqui a gente trabalha com RPA, mas a gente aproveitou também para fazer uma integração com uma ferramenta BPMS, onde, assim que a gente identifica uma situação que se enquadre e que é necessário fazer uma gestão acompanhada ou uma cogestão, hoje o RPA, o Automation Edge, já vai lá e já abre, a gente cria um fluxo do BPMS, onde ele já cria a pendência, ou seja, eu desenquadrei uma cooperativa aqui e ela, pela avaliação dela, deveria ser gestão acompanhada. Ele abre o fluxo de gestão acompanhada, indica o que ocorreu ali naquela cooperativa e encaminha isso aí para uma pessoa da gestão verificar o que aconteceu. Pode ter sido uma informação errada, pode ter sido realmente está com problema, e aí isso aí é encaminhado para a direção, que a direção vai lá e dizer se ela vai aprovar a implantação de uma gestão acompanhada ou não, só vai reprovar porque foi alguma falha e não é para ser feito. Então, a gente fez essa integração, inclusive, com uma outra ferramenta, né, que é uma versatilidade que permite nós trabalhar o processo. Então, através desse monitoramento aí, para finalizar o nosso case, ele permitiu nós ter um controle mais efetivo, nós temos uma comprovação para o nosso órgão fiscalizador que a gente está monitorando isso e não está deixando isso só para os diretores ou para a direção das cooperativas, e garante que o processo é executado todo mês. Então, vai chegar lá o dia, ele vai pegar o processo, vai fazer a leitura dos indicadores e vai fazer o envio do processo. Aqui eu trago rapidamente alguns outros cases aqui, das 10 ali a gente selecionou alguns. Esse aqui foi o primeiro case que foi automatizado. Eu nem estava ainda na área de processo quando foi feito isso daqui. Foi o Elias que estava acompanhando nós que fez. Que é o quê? É uma conciliação entre um arquivo que vem de cobrança das Unimedes com o nosso sistema sênior do RH. Então, esse aqui era um serviço que a funcionária levava praticamente 3 dias fazendo conciliação, vendo quem estava numa lista, quem estava no outro sistema, se estava os valores certos. Isso aqui, com a automação dele, passou para rodar em menos de 1 minuto. Então, ela lê os arquivos, lê os relatórios, confere com o banco de dados e já diz quem que está ok, se não está, se está faltando, onde está faltando, para tomar ação bem rapidamente. Esse daqui é um case que a gente focou mais na segurança, porque era processos onde a gente não fez automação do processo a entrar nas contas correntes, no banco, né? Até por questões de sigilo, compliance, aqui não é algo que a gente julga coerente. Mas o pessoal do financeiro, eles fazem leitura dos valores dentro do banco, jogam numa planilha, assim que essa planilha está abastecida, o robô executa a leitura e faz o lançamento dentro do nosso sistema de controle. Então, ele faz todo o processo de lançamento, leitura, e aqui, esses verdinhos do lado, é que já aconteceu várias situações que ele não conseguiu fazer por algum motivo, um erro. Então, a gente consegue individual também dizer, teve 3, 4 itens aqui que eu não consegui fazer o lançamento. Então,
o financeiro já recebe a notificação e já pode atuar também, fazer a inclusão manual, ou a gente avalia o que ocorreu no dia. Então, esse aqui é um processo diário, que tem dado um bom ganho também aqui. O pessoal que precisava chegar mais cedo para fazer todo o processo, hoje já não precisa mais fazer todo esse fluxo aqui. Esse é um fluxo bem desafiador, que a gente não finalizou 100%, ainda está em fase de homologação esse daqui, mas é validar os eventos da SST ali, da segurança do trabalho, com o integrador social, ou seja, tudo que a gente faz hoje de contratação, de demissão, de troca de função, a gente tem que enviar um documento lá no e-social, informando que foi feito esse movimento. Como é um terceiro que faz para nós hoje, a gente tem que sempre estar cobrando quem faz, quem não faz. Então, a gente fez esse processo aqui para que ele consiga monitorar se tudo já foi enviado, tudo que a gente teve no nosso sistema foi enviado ou não. Então, mostrando rapidamente ali para o usuário o que falta quantos dias ele tem de prazo, tem 29 dias, esse aqui já extrapolou 2 dias e ainda não chegou o arquivo. Então, gerando um controle maior junto ao terceiro. Esse aqui é um outro do Vale Alimentação também, é gastado em torno de 2 dias, 2, 3 dias para fazer a geração dos arquivos dentro do nosso sistema sênior, a importação de cooperativa por cooperativa do cadastro do Vale Alimentação, que é o benefício que a gente tem. Ele gerava o cadastro, gerava um boleto, ela pegava o boleto, mandava por e-mail para a cooperativa, validava todo o processo. O robô hoje ele faz isso sozinho, então ele acessa o sênior, baixa as relações do Vale, que está dentro do sistema do sênior, abre o portal, lança uma por uma cada uma das cooperativas, valida se os valores que foram lançados estão condizentes com a planilha que ele baixou, baixa o boleto posteriormente, monta tudo isso aqui, envia no e-mail e ainda notifica a pessoa do RH que tudo foi enviado e mandando um por um o que foi enviado até para fazer uma segunda validação com o relatório que é retirado. Então, tem uma agilidade muito grande também, em 30 minutos ele faz todo o processo e manda já pronto para a cooperativa. E o último aqui que a gente trouxe para cá é a sincronização de atualizações de chamados. Esse daqui a gente tem um case que a gente faz para a nossa confederação, onde a gente pega o que? A gente sincroniza 2 sistemas de helpdesk, ou seja, toda a entrada entra em um, mas quando eu preciso de uma sustentação, eles abrem num outro lá dentro. Então, fingir o descasamento entre as informações. Então, o nosso RPA aqui, ele faz o quê? Ele fica lendo todo dia quais estão integradas com o segundo sistema, vão lá e vê se tem atualização. Se tiver, ele copia a atualização e cola no sistema principal. Isso daqui é uma coisa que o suporte nem conseguia fazer diário, porque era todo... Não tinha mão para fazer isso, ver todos os chamados. Hoje a gente estava com uma gama de 700 chamados sendo monitorado todo dia. Isso aqui, o Core 3 vezes por dia ele faz esse monitoramento, e que dá uma agilidade muito grande, porque ele traz rapidamente, assim que surgiu, com 4, 5 horas de diferença, ele consegue ler as últimas atualizações e trazer para os chamados específicos, e deu um ganho de tempo muito grande nisso aí. Acho que aqui é para o Elias agora vai apresentar. Nós também temos o nosso robozinho, tá? A gente também tem o nosso robô, a gente também já batizou ele, tem um nome ali. Então, esse daqui, ó, o nosso robô, o Elias vai comentar um pouco mais sobre ele ali. Então, quando a gente começou a fazer um ano atrás, né, que a gente começou com as automações, a gente também tinha um pouco essa preocupação, como é que a gente trabalhava isso dentro da Cressol para acabar com aquelas fakes, né, de que o robô vai tirar o trabalho de outras pessoas, não sei o que, né? Então a gente criou toda e também como a gente sabia que os processos iam ter que interagir com usuários, né, para a gente não ficar com essa interação, vamos dizer, na figura do Elias, na figura do Mauro, na figura enfim, de uma pessoa específica, né? A gente então criou toda uma identidade para o nosso robô, o marketing nosso que fez o desenho dele, e a gente chama ele de Ed Reeves, né? Tem nome, sobrenome, tem CPF, data de nascimento, tudo certinho, até porque tem alguns sistemas internos que para fazer o cadastro para ele a gente precisa disso, então ele é uma pessoazinha, né? E o nome, então, é Ed Reeves, né? É uma homenagem aí, o Ed é Automation Ed, e o Reeves é o sobrenome do ator que fez o Keanu Reeves, né? Lá do filme Matrix. Então, a gente fez uma junção aí das duas referências e criamos o nosso Ed Reeves aí, que é o nosso robozinho. Legal, Elias. Uma coisa só que não estava na nossa lista aqui, mas como veio os comentários antes aqui, só eu vou mostrar aqui, ó. Nós temos um controle das tarefas, tá? Esse aqui é um portalzinho que a gente tem, que a gente fez o processo de gestão, onde a gente consegue mapear os resultados, saber o nosso ROI,
ou seja, a gente mapeia cada processo que é automatizado, quantas horas ele economiza por exemplo, a gente está trabalhando só com horas aqui, não trabalha com outros benefícios. Então, a gente tem aqui, nesses 10 processos aqui que a gente trabalhou, uma média de 4.020 horas ano, com um custo médio, baseado em salário médio, de 174.900. A gente avalia se é o ganho na central, se é na cooperativa, e aí a gente é baseado numa outra matriz aqui, na Liberty, na escala Liberty, a gente também procura avaliar sempre o quê? Aonde que está melhorando? Em segurança, integridade, padronização, dinamismo, impacto, ou seja, em que essas integrações estão melhorando para nós. Então, a maioria aqui está seguindo para padronização, todo o processo que a gente faz, a tendência é que padronize mais, mas eles vão para segurança, eles dão impacto, aqui o impacto seria central, ou cooperativa, ou base, então, para a gente também saber para onde que essas integrações nossas estão indo. E, por último, nós temos aqui, hoje, uma fila de processos que a gente tem já mapeado, nós temos 40 processos aguardando análise, 21 entregues, só que desses 21, 10 são da RPA, outros 21, os outros 11 aqui é por BPMS ou é por próprio desenvolvimento da TI interna, então a gente não é uma equipe que só é focada só em RPA, né? Mas a gente trabalha todo o processo da melhoria como um todo, né? E aqui daí os números que a gente tem. É só para finalizar o processo de apresentação. Bacana. Mauro e Elias, chegou uma pergunta aqui do José, ele foi específico sobre essa parte da Unimed com o sênior. Como é que era feito isso antes? Assim, a pessoa, como é que era essa conciliação? Demorava muito? Não? O ganho, ele queria saber um ganho de tempo. Certo. Então a gente tem, porque a Cressol, a nossa central, ela tem atuação em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e Ceará, se eu não estou enganado, são esses 5 estados, e São Paulo. Um colega aqui me salvou. E o que acontece? A gente tem 3 Unimedes, eu não sei bem certo como que é a organização da Unimed, depois a gente tem um colega aí que vai falar à tarde, né? A gente é atendido por 3 Unimedes, a Unimed Chapecó, a Unimed Constantina, do Rio Grande do Sul, e a Unimed Jacinto Machado. Quando chegava lá um período determinado no mês, o que a nossa equipe de RH fazia? Eles geravam um relatório do sênior, com todos os gastos de mensalidades e despesas eventuais da Unimed, pegavam 3 relatórios provindos dessas Unimedes e faziam a comparação. Faziam manualmente isso, né? Pegavam as planilhas, comparavam, enfim. A informação que a gente coletou é de que eles demoravam de 3 a 4 dias, eles demoravam para fazer isso. Como são dados bastante simples do ponto de vista de tratamento disso em banco, enfim, o que a gente faz? A gente coleta essas informações, né, de 3 fontes de arquivos e do sênior, né, coleta essas informações, joga para o banco e no processo IDTL o robô faz o tratamento. Então, a gente, tendo os arquivos, né, estando de posse dos arquivos, tem esse critério, a gente consegue executar o processo aí em 45, 50 segundos, já enviando aquele relatório que o Mauro mostrou para vocês. Então, é um processo de 3 a 4 dias que a gente conseguiu reduzir bastante. Ainda um ponto que falta a gente ainda conseguir ajustar bem direitinho é essa parte de ter os arquivos, né, que às vezes atrasa, às vezes, enfim, né, quando envolve o usuário ali, às vezes dá uns probleminhas, né, mas é um processo que mesmo assim ele já reduziu bastante aí o tempo de ocupação de uma pessoa lá do nosso RH. Legal, muito bacana o resultado, hein? Cara, que aula, hein? Que aula! Vou fazer o curso Gestão de RPA Cressol. Caraca, não, parabéns, a Denise, fantástico, vocês, pela característica de ser uma instituição financeira, né, vocês já têm um viés de controle, é muito interessante isso, né? Vocês já têm um viés de rastreabilidade, controle, e eu achei assim, a gente avançou aqui, eu tenho um monte de perguntas, vou guardar para perguntar para você direto, mas eu queria, assim, primeiro, parabéns, acho que assim, parabéns, Mauro, Elias, vocês estão fazendo um caminho muito legal. Ressaltar alguns pontos que eu vi ali bem interessantes, vocês fizeram uma padronização de gestão do erro, que é uma coisa que a gente recomenda. Às vezes o cliente esquece, né, naquela ânsia, que as coisas vão dar errado, em tecnologia sempre vai dar errado, não é com a RPA, então vocês fizeram é muito legal a arquitetura, a gente vai falar isso à tarde, vocês criaram a arquitetura, o que é a arquitetura básica para automação? Limpar o ambiente, né, que vocês fizeram, como é que nós vamos fazer em caso de erro previsto e não previsto, e quais as saídas esperadas. E na saída, queria ressaltar
o cuidado que vocês tiveram com a comunicação visual. Que coisa incrível, assim, as cores do cabeçalho. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que o usuário fala assim, nossa, esse robô é muito bom. Você viu o e-mail que ele manda? Como é organizado? Não é verdade? Vocês têm um trabalho enorme para fazer o robô e às vezes a gente manda aquele e-mail com o Excel anexado. Ou aquele Excel muito cru. E vocês tiveram esse meandro ali, aquela hora, cada fila. Claro que toma um tempo, né? Tudo gasta uma energia, mas depois você faz os templatezinhos, né? Pega a manha, você vai que vai, né? E vocês fizeram essa... Então, assim, parabéns. Interessantíssimo a forma. Queria agradecer mais uma vez, Mauro, Elias. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi riquíssima. Denise também, que não sei se está com nós aqui ainda, mas muito obrigado. Gente, ela teve que sair. Até está chegando aqui bastante parabéns aqui nas perguntas. O pessoal elogiando o Jonatas, o Pedro, a Maria. Aqui o pessoal tá elogiando bastante aí, gente. Parabéns. Viu, Fernando? Só para dizer, tem vaga para trabalhar aqui com nós, tá? Pô, falou, é muita... Cara, que legal, cara. E outra coisa, eu adorei esse aqui que o Mauro mostrou. Cara, Google Sites, você veja, sabe o que eu acho legal? As pessoas ficam, não, nós temos que ter uma plataforma de... Cara, simplifica, faz um negócio, né? Assim, olha que legal as informações que vocês mostraram. Eu brinco assim, né? Eu sempre tenho uma frase que eu adoro, Leonardo da Vinci, né? Que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então, para a gente ser simples, a gente tem que batalhar, porque a nossa tendência é complicar. Não, peraí, um processo, começa com o que dá. Cara, parabéns, fiquei muito feliz, Mauro, Elias, com a participação de vocês. Claro, vocês fazendo parte do nosso ecossistema, junto com o nosso parceiro, seu Beth, também. Obrigado, vamos deixar o pessoal participar do sorteio do BIF, senão eles perdem o BIF aí Muito obrigado, viu, gente? Parabéns. E à tarde estamos aqui. Obrigado, Mauro. Valeu, nós que agradecemos a oportunidade aí. Vamos em frente. Beleza. Esperamos vocês aqui à tarde. Só um último parabéns aqui da Caroline, também excelente. Parabéns, Cressol. Isso aí. Vamos lá, gente. Até depois, até de tarde.